Não volta, exatamente. Devo chegar na quarta aqui. Você? Não sei. Eu vou chegar na quarta. Eu tenho uma reunião lá segunda-feira no final do dia. Então só consigo voltar na terça. Queria voltar na segunda. Então vamos. Boa tarde a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais um Minhoca Imagem. O último do ano letivo, né? Já que nós vamos ter troca dos residentes na semana que vem, ou mês que vem, que na verdade é essa semana, e vamos discutir um caso que seguramente vai ensinar muito para todos nós. Geralmente a gente aprende bastante com os casos que vêm aqui, esse não vai ser exceção, pelo contrário, acho que vai reforçar a regra. E estamos com o Dr. Paul presente, e, como sempre, comandados pela doutora Edileide, que vai dizer quem são os residentes que estão envolvidos no caso para nós. Bom dia a todos. Então, hoje nós teremos para apresentar mais um caso desafiador. Hoje é a última sessão do ano, vamos dizer, já que começa uma turma nova de residência. A doutora Giovana Lessa está nos deixando hoje. Vai fazer bastante falta, com certeza, vamos sentir saudades. E apresentando a reunião hoje, apresentando o caso, o doutor Vitor será o nosso apresentador, que está terminando também seu primeiro ano de residência, e o doutor Leno será o debatedor no final da apresentação. Então, vamos começar, por favor, doutor Vitor. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, sou residente do primeiro ano de cardiologia aqui do Instituto e vou começar a apresentação do caso. Começamos com uma citação de William Osler, que diz que a medicina é uma ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Pegando o gancho sobre essa arte da probabilidade, a gente gostaria de iniciar a apresentação de uma forma um pouco diferente hoje. A gente traz para os senhores um exame que a gente não vê com tanta frequência na prática, mas a gente aprendeu a se familiarizar com ele nesse mês no miocárdio. E eu gostaria de perguntar para os senhores qual o diagnóstico mais provável dessa cintilografia com pirofosfato. As alternativas: letra A, amiloidose por TTR, B, toxicidade por infusão de ferro endovenoso, C, infarto subendocárdico difuso, D, cardiotoxicidade por hidroxicloroquina, ou E, todas as respostas acima são possíveis. Vamos perguntar para o doutor Túlio. Por favor, doutor Túlio, qual a sua resposta? Acho que a amiloidose por TTR. Muito bem. Doutora Giovana, você pensa diferente? Eu já vi um caso que pode ser infarto, mas a gente está familiarizado aqui com amiloidose por ATTR. Certo. A possibilidade da letra E ser a resposta correta? Acredito que sim. Por definição, em medicina tudo é possível, né? Então, vamos até o final. Aguardem um pouco que o doutor Leno vai resolver essa questão no final da apresentação. Então, vamos em frente. Então, agora nós vamos acrescentar mais informações, iniciar a apresentação do caso, para que a gente possa chegar no diagnóstico mais provável. Então, o nosso caso trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 29 anos, casada, natural e procedente de Praia Grande, com antecedentes patológicos. Era uma paciente hipertensa, teve uma internação em UTI há 1 ano desse atendimento, ou seja, em 2010, e negava outras comorbidades prévias conhecidas. Negava a história familiar de doença arterial coronariana ou AVC precoce na família e negava também a história de morte súbita na família. O paciente estava em uso de losartana 50 mg pela manhã e propranolol 40 mg 2 vezes ao dia. A queixa dela no pronto-socorro foi quadro de palpitações associado a uma dor torácica retroesternal que havia iniciado há 2 dias. Ao exame físico, paciente com uma pressão arterial de 100 por 65 milímetros de mercúrio, uma frequência de 138 batimentos por minuto, saturação de 98% em ar ambiente e, na ausculta cardíaca, foi notado um ritmo cardíaco irregular, sem outras grandes alterações dignas de nota ao exame físico. Então, com uma frequência de 138, um ritmo irregular, nossa primeira conduta no pronto-socorro foi a solicitação de um eletrocardiograma, que eu trago para os senhores a seguir. Vamos pedir para o doutor Vitor analisar esse eletrocardiograma. Por favor, Vitor.
A gente consegue ver um ritmo com intervalos RRs irregulares, uma provável FA de alta resposta. Os complexos QRS estão muito profundos, muito amplos, sugerindo uma sobrecarga ventricular esquerda com strain de VE. Perfeito. Temos um próximo, né? Então, como primeira pergunta, qual diagnóstico eletrocardiográfico? O Vitor já respondeu, uma fibrilação atrial. Quem pensa diferente? Acho que ninguém. Vamos em frente. Então, essa paciente foi manejada, foi encaminhada para a sala de emergência e foi prescrito diltiazem com o objetivo de controle de frequência cardíaca. Porém, houve uma reversão ao ritmo sinusal. Foi solicitada internação hospitalar e foi solicitado um ecocardiograma transtorácico para a investigação de uma cardiopatia estrutural, haja vista que a paciente ainda não tinha nenhum diagnóstico. Esse foi o eletrocardiograma após a reversão para o ritmo sinusal. Doutor Vitor, por favor. Em comparação com o eletrocardiograma anterior, a gente consegue ver agora uma onda P conduzindo o QRS. O intervalo PR parece mais curto. Parece também, aparentemente, ter uma onda delta. Eu diria que é um ritmo de pré-excitação ventricular. E o padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Continua com o padrão. Realmente é bem bizarra a repolarização, né? Uma onda T muito profunda, mais de 5 milímetros, né? Em parede anterolateral, de V4 a V6. Isso não é muito comum achado em qualquer doença, além de cardiomiopatia hipertrófica, né? Que sem querer dar spoiler, mas realmente parece muito os apicais, né? Os Yamagustis, que fazem essa inversão de T com ondas R's tão profundas. O que acha, Ibrahim? Eu acho que exatamente depois da reversão para o ritmo do paciente é o que mais chamou a atenção, né? A persistência desse padrão de repolarização, e seria a primeira coisa que viria à minha cabeça também, uma hipertrofia apical. O estranho é que essa paciente tem hipertensão. Será que tem mesmo? Ela estava sendo tratada como hipertensa usando losartana, mas o eletro está muito longe de ser um eletro de uma hipertensão arterial, né? E tem registro dessa pressão arterial no ambulatório? Era mesmo alta? O primeiro registro nosso foi essa do pronto-socorro de 165. O paciente não acompanhava com a gente, doutor. Mas ela podia estar com a pressão alta como resposta a uma situação de estresse, por exemplo, né? Vamos em frente. Então, no dia seguinte, enquanto aguardava a realização do ecocardiograma, o paciente evolui com recorrência da dor torácica, associada a um episódio de lipotímia e associada também a náuseas e vômitos. Foi optado, então, pela solicitação dos marcadores de necrose miocárdica para essa paciente. Então, alguns dos exames laboratoriais da admissão, o paciente apresentava um hemograma, função renal e PCR sem alterações, não apresentava distúrbios eletrolíticos, função tireoidiana normal e uma troponina à admissão de 76,4, com valor de referência menor do que 0,12. Também teve alteração na CPK e na CKMB. Ambas estão acima dos valores de referência da instituição. E aqui eu trago para os senhores a curva de troponina. Após essa troponina admissional de 76,4, foi repetido o exame e ela atingiu um pico de troponina de 248, ainda no dia 20, algumas horas depois da primeira dosagem. A partir daí a troponina caiu, manteve estável por alguns dias e teve a tendência a ter valores decrescentes a partir de então, durante a internação. E aí nós vamos para a segunda pergunta do caso. Qual o diagnóstico sindrômico mais provável para essa paciente? Doutor Túlio, por Dá favor. uma resumida no caso para as pessoas darem uma outra pensada, porque é uma pergunta complicada, porque seguramente se o caso está aqui é porque não é simples, né? Então todo mundo já fica pensando em coisas. Então, antes do pessoal responder, dá uma resumida no caso, por favor. Então, resumindo o caso, uma paciente de 29 anos, que tinha como antecedente patológico somente hipertensão, não tinha nenhuma outra cardiopatia estrutural diagnosticada, chega no pronto-socorro com um quadro de palpitação associado à dor torácica há 2 dias. O eletro da admissão
ainda no exame físico da admissão, uma ausculta irregular com a frequência de 138 e ao eletrocardiograma foi detectada uma fibrilação atrial de alta resposta. E a partir daí foi optado pela curva de marcadores pela recorrência da dor torácica da paciente durante a internação. Belo resumo. E aí? Levando em consideração a paciente jovem, um eletrocardiograma com uma importante sobrecarga ventricular esquerda e o episódio de fibrilação atrial de alta resposta, a tendência maior seria um IAM tipo 2. E o diagnóstico de base, você acha que é? Em um primeiro momento, eu acreditaria ser uma cardiomiopatia hipertrófica, em um primeiro momento. Você veja que a gente não tem um ecocardiograma para definição diagnóstica, mas o eletrocardiograma é muito sugestivo de uma cardiopatia hipertrófica, até da forma que deve ser apical mesmo. Mas acho que ele chamou a atenção para um aspecto importante, que é a questão da fibrilação atrial, né? Que num paciente jovem você poderia pensar, uma dissecção de aorta, será que tem alguma coisa, uma origem anômala de coronária que desse isso? Mas a questão da apresentação clínica de fibrilação atrial é bem menos prevalente na fase aguda da doença coronária em jovem, né? Então isso a gente já começa a levar uma outra dica para a gente fazer esse diagnóstico. Mas nós tivemos essa elevação brutal de troponina nessa paciente. É uma curva, né? E é uma curva grande. Teve uma necrose miocárdica extensa, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Doutor Paulo? Bom, acho que o doutor Túlio já Eu poderia... Pois não. Eu acho que o Pois doutor... não? Alô? Pois não? Alô? É Ioná que está falando? Pode falar, Ioná. Nós estamos te ouvindo. Pode falar. Ela está online. Nós não consegue te ver, mas a gente consegue te ouvir. Esse caso é fácil. Porque ela tem PR curto, fibrilação atrial e alteração cardiográfica. Ficou meio cortada a sua fala, a gente não conseguiu entender, mas eu vi que você falou que tem um PR curto. Então, esse eu acho que é interessante, o que a Ioná observou, que a gente não tem o eco, nada disso, mas a gente está pensando em hipertrófica, e ver um PR curto, a gente já deveria começar a pensar numa fenocópia de hipertrófica. Acho que era isso que ela estava nos lembrando da possibilidade de doença de Fabry, não é isso, Ioná? Sim. Perfeito. Sim. Perfeito. Realmente sim, mas a gente não tem o eco ainda, nem para a gente pensar, né? Alguma coisa até agora te levaria a pensar mais num ou no outro? O PR curto, a gente sempre pensa em Fabry como aquele hipertrófico, que todo hipertrófico pode ser doença de Fabry, né? Então, a gente pensa muito mais acima dos 30, 40 anos, principalmente quando é mulher, né, com hipertrofia importante, a idade de apresentação é em torno dos 40 anos. Essa paciente estaria muito jovem, né, para ser Fabry. Tem essa característica, mas se ainda fosse o mesmo homem, ele pode até ter as manifestações da neuropatia de Fabry, mas a hipertrofia é depois dos 40. Então, a única coisa que eu pensaria menos em Fabry, por isso, então, temos um dado a favor, que é o PR curto, e um dado contra, que é a idade de apresentação da hipertrofia. Então, vamos em frente. Certo. Então, a terceira pergunta do caso, acho que o Dr. Túlio já adiantou um pouco da resposta no comentário dele, quando a gente questionou sobre qual é o diagnóstico sindrômico, seria qual o provável mecanismo fisiopatológico de um possível infarto tipo 2. Doutora Laís. Acho que pensando numa hipertrófica aí, que tivesse um consumo exacerbado em um contexto de fibrilação atrial, acho que, não sei se curvaria daquele jeito as enzimas, mas acho que alteraria sim a tropo e poderia simular aí um IAM. Perfeito, acho que eu vou deixar essa turma realmente passar para R2 amanhã. Realmente acertaram todas até agora. Vamos em frente. Então, seguindo com o caso, no mesmo dia 20, que foi o dia do pico de troponina dessa paciente, foi realizado um ecocardiograma transtorácico. A gente não tem as imagens, pois é um exame de 2011,
mas eu vou trazer aqui para os senhores a descrição dos parâmetros estruturais e depois a descrição do exame. Então, como parâmetros estruturais, paciente com uma aorta de 27 milímetros, um átrio esquerdo, medida linear de 49, diâmetro diastólico do VE de 46, diâmetro sistólico de 30, um aumento do septo da parede posterior, ambos descritos como 19 milímetros, uma fração de ejeção por Tychos de 64%, um aumento também da massa ventricular esquerda e da relação massa por superfície corpórea, notadamente nessa paciente. Edileide, não só tem hipertrofia, como tem um aumento muito expressivo da massa miocárdica, né? Que nem sempre a gente vê na hipertrófica. Às vezes você chega a ter aumentos da espessura bem expressivos, mas com a massa ainda preservada. Aqui não, aqui a gente tem um aumento muito expressivo. Isso ajuda no raciocínio de hipertrófica. Pois eu ia até perguntar para a doutora Jéssica, né, que também hoje é o último dia dela, fellow, o que é que você acha dessa simetria, Jéssica? Ela tem 19 de septo e 19 de parede posterior. A gente costuma falar que hipertrófica é uma doença, geralmente, que tem hipertrofia septal assimétrica, predomina no septo em relação à parede lateral. E essa aqui, pelo menos nesse eco, descreve simetria, né, dizendo, em relação ao septo e parede lateral. Eu acho que pensando nesse aumento aí simétrico, talvez fale mais a favor das cardiomiopatias que cursam com aumento de espessura, mas talvez as etiologias infiltrativas, né? Fabry, eu não peguei muito o início do caso, acho que a amiloidose, aí vocês comentaram que é mais jovem, ficaria menos provável, mas acho que aumenta aí a possibilidade de ser, por exemplo, Fabry, como causa de cardiomiopatia infiltrativa. E menos comum, hipertrófica simétrica, né? Mas acho que eu ficaria mais com as infiltrativas. Perfeito. Vejam que a gente vai usando dados que nos ajudam a fazer o diagnóstico diferencial das hipertrofias, né? Então, acho que a gente olhasse aqui, ainda mais com aquela cintilo, aí, se a gente não soubesse a idade da paciente, nem o eletro, a gente pensaria numa amiloidose, sem dúvida, 19, com aquela cintilografia captando tanto, a gente ia pensar em amiloidose, mas a gente basta saber, tem 29 anos, a possibilidade de ser amiloidose já cai por terra, e ainda mais quando a gente vê o eletrocardiograma com uma grande sobrecarga de VE, que na amiloidose acontece o contrário, porque o depósito é intersticial. Então, a amiloidose está fora, mas se a gente analisasse o eco isolado, a Jéssica não estava aqui no começo, pensaria como primeira hipótese, sem dúvida. Só queria fazer uma observação de que com 19 milímetros a gente exclui de vez que isso possa estar relacionado à eventual hipertensão que foi no início do quadro, né? Então, provavelmente, esse aumento de espessura não é responsivo ao aumento de pressão arterial. Então, realmente brinca de quebra-cabeça, né? Cada pecinha vai encaixando ou não. Então, essa aqui está fora, já que não dá para ser hipertensão, tira a hipertensão fora, né? Então, ficaria como hipertrófica simétrica, e eu até realmente não penso, nessa idade, 29 anos, muito pouco provável ser doença de Fabry, para ter tanta hipertrofia com tão jovem, né? Ainda jovem, fica menos provável. Mas sim, eu acho que Fabry ficaria com uma possibilidade, sem dúvida. Doutora, aqui. Sim. Pensando numa amiloidose AA, se ela tivesse alguma doença associada, poderia ser? Poderia ser, mas não é comum a AA ter comprometimento cardíaco. Então, a gente, às vezes, encontra... as duas mais comuns são a L e a transtirretina, né? Então, a AA é muito rara, mas não costuma dar tanto aumento de espessura, e, geralmente, a doença básica, que é inflamatória, que causa aumento do acúmulo da proteína A, ela geralmente está por aí evidente. Dá muita alteração renal, né? Que a gente não tem nenhuma descrição de disfunção renal dessa paciente. Mas, claro que tudo pode ser, e geralmente a AA não capta na cintilografia com pirofosfato tanto, também. E lembrar que na amiloidose nunca a gente tem aquele padrão de sobrecarga ventricular esquerda tão evidente. Aquilo ali é músculo mesmo, não é depósito, né, de qualquer proteína. Muito amplas, né? Isso é uma coisa importante para as pessoas gravarem, né? Eram muito amplas as ondas do eletro, né? Então, a HVE praticamente joga a hipótese de amiloidose no lixo, né? Não tem como ser ela. Então, dando continuidade aos parâmetros descritivos do ecocardiograma, é descrito um aumento discreto de átrio esquerdo com volume indexado de 38, uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica de grau importante,
função sistólica biventricular preservada, uma disfunção diastólica do VE de grau importante, eles descreveram como um possível padrão restritivo, e sem anormalidades, sem valvopatias, sem hipertensão pulmonar e ausência de derrame pericárdio. Então, aqui a gente chega na segunda pergunta: qual o diagnóstico mais provável? Algumas dessas hipóteses já foram citadas aí pela plateia, mas fica aí o questionamento para a plateia. Se alguém falar que é amiloidose, você manda voltar 1 ano na residência. Não passa, não vai para o R2 amanhã, quem disser que é amiloidose. Se alguém responder amiloidose, não termina a residência. Alguém quer fazer a hipótese? Eu não estou vendo todos daqui. Doutor Túlio, ficou para você de novo. Continuaria com a hipótese de miocardiopatia hipertrófica. Cardiopatia hipertensiva não seria esperado, esse tamanho de hipertrofia ventricular. Amiloidose cardíaca também é um paciente muito jovem. Doença de Fabry é uma paciente também de 29 anos, mas manteria como miocardiopatia hipertrófica. Acho que não fica tão difícil assim, né? A gente foi analisando os dados todos. Doutor Lena, você pensaria diferente? Lena está aí atrás. Não, também pensaria em miocardiopatia hipertrófica. Veja que apesar de ser simétrica na descrição de simetria. Mas esse é um aspecto interessante dessa reunião, né? Porque a gente tem um privilégio que quem está atendendo na hora não tem. A gente está vendo todas as coisas evolutivas, e agora, com calma, sem o estresse do momento. Chega uma pessoa de 29 anos com fibrilação atrial, a gente vai raciocinando com o que tem, né? Então, a gente tem uma vantagem agora que, na hora, alguém pode ter feito uma outra hipótese, mas é uma outra situação. E a gente sempre comenta que a fibrilação atrial no hipertrófico, ela é uma tragédia, né? Então, ainda mais quando frequência alta. Quando se fosse um amiloidótico, seria muito bem tolerada, porque ele vive num padrão diastólico mais grave e a onda A, a contração atrial, não é tão representativa na diástole dos pacientes. Então, o fato dela ter procurado o PS com muitos sintomas, ter levado tanto tropo, é porque a FA foi extremamente danosa para essa paciente, né? Certo, então, dando seguimento, a terceira pergunta do caso, como já foi comentado, né, é uma paciente jovem, provavelmente um infarto tipo 2, foi desencadeado por um ataque à arritmia. A gente gostaria de questionar a plateia como seria, se faríamos, e como seria a estratificação dessa síndrome coronariana aguda. Quem você vai perguntar da plateia, doutor Vitor? Vamos perguntar para a Júlia. Doutora Júlia. Bom, é uma paciente jovem, né, que a gente não acredita que, né, pelo quadro, que foi uma síndrome coronariana aguda do tipo 1. Então, eu não iria para o CAT para ela, porque eu acho que foi um tipo 2, acho que foi por consumo, pela hipertrófica. Ela é uma paciente jovem, então, teoricamente, ela se encaixa nos padrões para angiotensina, então, ela não vai ter pela idade, não teria muita calcificação coronariana. Eu acho que a angiotensina seria um bom exame para estratificar. Então, qual foi mesmo a sua resposta? Angiotensina. Angiotensina. Nem vou perguntar para o Ibrahim Paú, que não é tem graça perguntar para os dois aqui, né? Há um certo viés, né? Leve. Mas... Alguém que tem alguma outra ideia diferente? Fabiano? Angiotomo mesmo? Você acha que precisa, Ibrahim? Pois é, uma boa pergunta. Eu acho que no contexto de pronto-socorro, como ela chegou com dor torácica e fez a curva enzimática, como ela comentou muito bem, numa paciente de risco baixo intermediário, que a gente quer saber se tem alguma causa coronária para dor ou não, muitas vezes. Então, o angiotomo se encaixa, é uma indicação tipo 1. A gente poderia pensar no que fazer se a angiotomo vier sem lesão coronária, porque não há dúvida que essa pessoa apresentou uma extensa necrose miocárdica, né? Então, alguém poderia pensar em começar por uma ressonância, eventualmente, para já verificar se existe área de edema, para verificar se existe necrose, se essa necrose seria de padrão sugestivo de doença coronária ou não, se seria um padrão de necrose sugestivo de doença não coronária. E aí tem uma briga, né? Briga não, mas tem uma discórdia. Os europeus colocam isso num quadro de minoca, e os americanos não, dizem que a doença não coronária provocando isquemia. Eu gosto mais desse approach americano, dessa abordagem, acho que por isso que eu usei a palavra approach, mas eu gosto mais dessa abordagem americana para a questão de que minoca é mesmo um infarto provocado por doença coronária de microcirculação. Nesse caso, tudo leva a crer que existe uma outra doença,
que aí então poderia ser feita a ressonância. Mas num contexto de emergência, para excluir uma causa coronária, excluir e já ter uma ideia da morfologia, eventualmente até da etiologia por trás, acho que angiotomo cai bastante bem. Concorda, Paulo? Você escolheria angiotomo. E você, Ra? Justamente isso, né? A angiotomografia é potencial de descobrir uma placa ocupada em pacientes que têm um risco intermediário para baixo e já é documentado muito bem. Mas sempre a gente não tem que esquecer das outras causas também que podem simular um síndrome coronária aguda em pacientes jovens também. A gente já viu casos no YouTube, em casos de dissecção coronária espontânea, que a tomografia também ajuda a observar esse tipo de alterações. Então, em pacientes com risco baixo, acaba sendo um risco intermediário para baixo também um excelente exame para isso. Tem causas embólicas, tudo bem também isso, mas os casos interessantes também no qual a DAC mesmo não acaba sendo o principal mecanismo de injúria miocárdica, porque a gente ouviu isso, né? A gente viu um paciente com aumento de consumo de oferta-demanda, e alteração de oferta e demanda, que teve uma injúria miocárdica. Agora, cabe a nós discernir se é por uma causa não aterosclerótica, no caso, angiotoma, conseguiria excluir isso, e por que não também uma dissecção coronária também, no caso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo. Você colocou muito bem a questão da dissecção, é uma possibilidade. Mulher, que a dissecção é um pouco mais frequente, jovem, que acontece. Mas, e a possibilidade de ser uma ponte miocárdica muito exagerada num paciente com cardiomiopatia hipertrófica? A gente sabe que tem mais ponte nesse pessoal do que quem não tem hipertrófica. Você acha que a tomoveria, dá para confiar nesse diagnóstico? Como é que anda essa história de ponte miocárdica? A gente que faz o método, né, acaba até se assustando menos pela quantidade de pontes miocárdias que a gente vê no dia a dia. Então, se a gente colocasse ponte em todos os nossos lados, 40% dos nossos lados vai ter ponte. Então, imagina 40% de dor de cabeça nos pacientes. Então, sempre uma coisa que a gente valoriza, uma imagem gateada ajuda a ver compressão também diastólica, mas tem que ter em conta também o território e a clínica e o motivo do exame, né? Se a gente colocar ponte em todo mundo, assintomático, talvez vire assintomático e consulta de graça para o psiquiatra, né? Então, esse é um detalhe muito importante na hora de analisar as imagens, e quanto mais informações a gente recabar e ter cuidado daquilo que a gente está documentando, informações que a tomografia ajuda, falando especificamente da ponte, né? Primeiro, o local na qual ela é esse proximal, médio distal, a gente já sabe que proximal é bem pouco frequente de acontecer. O grau de profundidade dela, assim como o trajeto, o comprimento da mesma. Às vezes a gente consegue também observar informações se tem algum grau de compressão diastólica, mas são detalhes que a gente, junto com a análise clínica, e se for uma coisa muito relevante, muito profunda, uma compressão significativa, a gente acaba colocando. No caso da paciente, a gente também poderia observar isso no angiotomo. Então, é uma informação adicional que a gente poderia observar com facilidade. Como sempre gostei do que você falou, mas tem um aspecto que eu quero só destacar, porque é muito importante mesmo. E você disse que é a questão da correlação entre o território intramiocárdico e o território da lesão miocárdica, né? Porque, como o Paulo disse, é muito comum, e às vezes a gente vê isso em diagonal, marginal, intermédio, não só na DA. E aí é importante a gente saber se aquilo pode ou não ter uma relação espacial com a parede lesada, né? Queria comentar, Ibrahim, que se fosse, achei muito bacana a hipótese de uma dissecção coronária, mas se a gente pensasse nela, como nessa paciente, a gente tinha que pensar que tinha dissecção coronária mais alguma coisa, jamais a dissecção coronária ia dar esse eletrocardiograma. Concordo. Um septo de 19, uma parede posterior de 19, ou seja, seria um hipertrófico que fez uma dissecção coronária. Agora ficou mais complicado a gente achar que tem mais alguma coisa além, né? Não, sem dúvida. Até para as nossas reuniões de terça-feira, que os casos são complexos, aí já é muita complexidade. É verdade. Então, acho que é talvez mais provável se fosse um hipertrófico, uma ponte, se tem ponte ou não tem ponte, ou se é uma hipertrófica só na história. Perfeito. O que você acha da ideia, nesse momento, a gente fazer as duas imagens? Eu pensaria tomo e ressonância. Eu gostaria das duas nessa paciente, na verdade. Eu também. Mas se só tivesse uma, eu acho que talvez, nesse caso, eu faria ressonância. Ressonância. Pela hipótese clínica forte de hipertrófica, né, Paulo? Só pode fazer uma, Paulo, também? Eu faria uma ressonância magnética também.
O problema é que essa paciente, a gente só tinha uma angiotomo. Disponível, por não culpa tinha. do Ibrahim, em É 2011, a gente só tinha angiotomo. Não. Por culpa dele. Aí não, eu não costumo falar bem de mim, mas dessa vez eu vou me defender. Apesar de eu insistir muito, na época nós não tínhamos. Foi uma questão de que na época não existia o equipamento de ressonância magnética no Dante. Não é que a gente não tinha como fazer, mas na casa nós não tínhamos o Eu equipamento digo de que a ressonância. culpa é sua porque você escolheu, em vez da ressonância, você escolheu ter Não fui eu, não. angiotomo. Não foi, Não não? foi, não. Ah, Não foi, me não. disseram que sim. Que você preferiu ter angiotomo de coronária para fazer angiotomo do que... Não foi eu, não. Foi eu, não. Então, tá bom, tá isento de culpa. Então, dando seguimento ao caso, a doutora Júlia passou, está promovida ao R2. Vou convidar o doutor Paulo para comentar sobre a angiotomografia de coronárias, que foi feita no mesmo dia, no dia 20. Era o que tínhamos, né? Bom, boa tarde com todos. Sempre um prazer fazer parte da reunião. Aprender muito aqui. Então, só antes de começar, vejam vocês a importância do análise multimodal dos métodos que a gente tem nesse paciente. Então, o ecocardiograma sugere uma hipertrofia mais concêntrica. Pensando mais em CMH, como já foi descrito, um dos apresentações, dos fenótipos, é também a apresentação concêntrica. A menos, não é uma probabilidade bem baixa, existe sim. A gente está acostumado a ver muito mais a septal assimétrica, mas tem aquelas formas um pouquinho menos frequentes, mas estão descritas também. Então, vejam como é interessante a gente analisar os casos e sempre ter a mente aberta a todas as possibilidades que os métodos trazem para a gente. Então, falando especificamente das artérias coronárias, a angiotomografia, uma resolução temporal espacial muito boa, a gente consegue observar que tem um pequeno artefato aqui, mas não tem lesão coronariana obstrutiva, nem imagens de uma ponte assim tão relevante ou de dissecção mesmo, que possam explicar uma causa de dor torácica relacionada à doença coronariana, né? Aqui a descendente anterior, aqui a circunflexa e a coronária direita, que a gente afasta sim doença obstrutiva coronariana, paciente jovem. Essas imagens de tomografia, embora uma imagem contrastada aqui que a gente observa, vou colocar uma imagem funcional. A tomografia, só para explicar um pouquinho do nosso método, tem uma possibilidade de uma aquisição ao longo do ciclo cardíaco. Então, embora a gente não tenha a mesma resolução temporal do ecocardiograma, acaba trazendo informações sobre questões funcionais do coração. Nesse caso, percebam como tem uma atenuação circunferencial mais baixa, mais escura em relação ao miocárdio, ao epicárdio. Na porção apical, sendo mais notório, como fica uma imagem circunferencial com hipoatenuação, ela continua acometendo o papilar, né, os músculos papilares, e até a porção média. Então, pensando na injúria miocárdica que o paciente teve, não tem uma relação específica a um território para falar se é descendente anterior ou não, mas tem sim uma relação na porção apical e circunferencial. Então, de fato, teve sim uma injúria miocárdica. Pela tomografia, a gente afasta que seja por doença coronariana. E essa imagem que vocês veem pela tomografia, eu sempre lembro da Giovana, nos primeiros dias que a gente conversava sobre a imagem, ela sempre perguntava sobre realce precoce, né, na ressonância. Então, são métodos diferentes, a gente observa isso diferente. Na tomografia, a gente vê que fica mais preto. Na ressonância, esse realce precoce fica um pouquinho mais branco. Então, a gente observa justamente isso, que teve sim uma injúria miocárdica. Percebam vocês como essa hipertrofia chama-se concêntrica, mas pela tomografia, que às vezes a janela, tem uma questão de janela também, na tomografia a gente não depende muito de janela, a gente mais depende dos artefatos relacionados à frequência e à respiração. Me chama a atenção na porção apical do Ibrahim, que parece que a espessura é um pouquinho mais aumentada em relação à porção médio-basal. Tá? Isso justifica até o fato
E as medidas que a gente fez foram mais na porção apical, que chegamos até 19, tá? E na porção basal a gente chegou até 17. Tudo bem, vejam vocês como em duas câmeras, a porção basal não é a mesma da porção apical. Então, a espessura é muito mais aumentada na porção para a apical. discussão isso vai ser importante. Então, a região que tem maior defeito de perfusão é que está com a espessura maior do que a que tem menos defeito de perfusão. Foi isso? Isso mesmo. A espessura miocárdica acabou sendo correlacionada com a região da injúria que a gente observou com essa atenuação mais escura. Será que todos estão vendo aí? Ficou o miocárdio com duas cores, né? O cinza e o preto, né? Isso, exatamente. Essa é a palavra que a gente gosta de falar, a palavra injúria, né? Ele não conseguiu perfundir, né? Preciso encher, por isso tem essa imagem de preta que chama a atenção de ser injúria. É interessante ver na tomografia como que a gente vê essa tal da injúria. Quando é doença crônica, infartos, vocês veem a evolução da doença aterosclerótica. A parede fica mais fina, essa atenuação é mais fina, acaba sendo preta, mas é muito mais um infarto crônico. Aqui não. Aqui é uma injúria no qual respeitou a espessura e ao contrário. A espessura é mais aumentada onde tem mais injúria. Então, essa é uma imagem tardia, que a gente, na época foi realizada uma imagem pós-contraste, 2 minutos e foi também com 4, onde seria a versão do realce tardio vista pela ressonância magnética. Então, vejam vocês que essa injúria acaba cometendo a porção subendocárdica, sendo bem sugestivo, né? E acometendo também os papilares, justificando aquela dor que teve. É possível também, pela tomografia, calcular o volume extracelular, né? Quando tem dados da fase pós-contraste. Pré-contraste, é possível fazer também esse cálculo, que poderia ser também uma informação interessante na hora de afastar a amiloidose. Essa é uma imagem que a gente fez em 3 dimensões, só para mostrar o comportamento da cavidade com esse aumento da espessura significativo. Veja na porção apical como ela fica mais fixo em relação à porção basal. Então, corrobora mais ainda essa impressão que a gente tinha, que a porção apical acaba sendo um pouquinho mais aumentada em relação à porção basal. Então, partindo assim, no final, a tomografia não observou doença que justifique a doença aterosclerótica coronariana, ou doença afastando doenças, e que sim, essa injúria miocárdica circunferencial acaba sendo acometida mais na porção com mais espessura miocárdica. Cabe outros métodos, não foi feita ressonância, mas uma ressonância magnética relevante na pesquisa de pacientes com hipertrofia, justamente para afastar doenças como doença de Fabry, né? Mapa T1 baixo, uma sequência sem contraste, ajudaria muito também na análise do caso, e também a presença do realce tardio em pacientes com hipertrofia também para a caracterização melhor tecidual pela ressonância magnética, que esse caso a gente ficou devendo, né? Perfeito. Não tinha uma parede que infartou, né? Na verdade, infartou toda a região média e apical, né? Porção apical, preferencialmente. Foi uma injúria apical. Uhum. Não dá para colocar culpa em nenhuma artéria. Aliás, as artérias estavam perfeitas, né? Exatamente. Uhum. Paulo, e se alguém perguntar para você assim, aquilo pode ser gordura? Boa pergunta. E curiosamente, eu fiz uma medida da atenuação nas imagens e só para mostrar para vocês, porque a gente sempre gosta de falar mais de números para ter mais credibilidade, né? Mas vejam vocês, a gordura aqui na parede torácica acaba ficando até preto, quase, né? E a atenuação aqui do músculo acaba sendo um pouquinho mais um cinza mais claro, não acaba tendo um comportamento de gordura. Já falando em parâmetros numéricos, aqui a atenuação medida em números, em pixels, foi negativa e aqui deu positiva em mais 60. Então, não é sugestivo que seja gordura, o qual é uma informação. Numa fase tardia, muitas vezes você tem aí uma degeneração gordurosa e aí você tem aquela imagem de gordura, como você está mostrando, é bem mais escura, né? Exatamente. Tem que ser uma atenuação bem parecida. Nossa comparação é a gordura do paciente. Quando são mais gordos, acaba sendo mais fácil ver essa imagem de gordura, tá bom? Estou cada vez mais com a hipertrófica, com uma necrose extensa. Agora, a Edilide comentou uma coisa aqui que é interessante, né? Comentou aqui em off,
que a contratilidade dessa pessoa é normal. E aí está batendo com algumas coisas que a gente sabe, que muitas vezes esses pacientes têm desfecho desfavorável, não por insuficiência cardíaca, mas por arritmia, porque embora pela tomo seja mais difícil de quantificar, tem a impressão que tem bem mais de 15% de extensão de necrose aí, né, Paulo? Visualmente tem bastante acometimento, mais de 15%. Somando que o acometimento tem também uma causa de injúria miocárdica, né? Não tem como afastar que tenha já um realce tardio pela própria doença do CMH, mas também tem um componente de injúria por conta do aumento de oferta e demanda que teve, né? É isquemia ou é necrose? É difícil conseguir falar se isquemia, né? Porque a imagem que foi feita é uma imagem de perfusão em repouso. Então, não dá para quantificar, né? Nem bater o número, né, Paulo? Mas pela sensação visual que a gente tem, essa extensão é muito mais, essa atenuação tão baixa é muito mais associada à fibrose, à necrose mesmo, do que a isquemia. Sim. Como você disse, se tivesse feito o estresse. Exatamente. Né? Certo, então, dando seguimento no caso, como tínhamos comentado, nessa época a gente não tinha disponibilidade da ressonância em 2011, foi optado pela solicitação de uma cintilografia com pirofosfato. A doutora Edileide vai comentar um pouco sobre a indicação e o resultado desse exame nessa paciente. Eu ainda consegui pegar, e não sei se Brahim também, ao começo, na época que a gente não tinha troponina para fazer o diagnóstico de infarto. E a gente usava muito fazer o pirofosfato no prazo de 48 a 72 horas para ver se ele captava alguma parede responsável pelo infarto, para a gente dizer que houve infarto ou não. Hoje não é, a gente não usa para essa finalidade, e a gente passou a usar o pirofosfato para diagnóstico de amiloidose. Mas nesse caso a gente fez o pirofosfato, já que a gente não tinha ressonância, a gente fez para diagnóstico de infarto mesmo, e aí vocês vão ver que surpresa nós tivemos, que foi ver esse exame aqui. Então, o que é o pirofosfato? É um marcador que tem características de marcar osso, né? Então, é um marcador ósseo, e tudo que for osso, como vocês estão vendo aqui, acho que não sei se está marcando, aparecendo, mas vejam que ele vai captar no externo, que é osso, vai captar nos arcos costais, na coluna vertebral, e não deve, de jeito nenhum, ser captado pela área cardíaca. E vocês veem aqui já uma imagem preta aqui, vejam que está quase igual ao do externo e superior ao arco costal, mostrando que está havendo alguma captação. E vocês vão ver aqui diferente, vejam que aquela imagem que vocês viram aqui são as imagens planares. As imagens planares mostram que tem alguma captação no coração, mas não dizem se esse marcador está dentro do coração, na cavidade, ou se está na parede. Por isso que é fundamental a gente fazer as imagens tomográficas, as imagens SPECT, para a gente ver se está dentro da cavidade, que a gente chama de imagem de pulso sanguíneo, ou se nas paredes, como vocês estão vendo aqui. Então, a gente pode fazer essas imagens no corte coronal, como vocês estão vendo, olha só, e vocês veem uma captação muito parecida com a do MIB, né, do sexta MIB. Observem que marca o coração inteiro, desde a região basal até a ponta, todo o coração, né, havendo essa captação do pirofosfato, o que não é comum acontecer no infarto, onde a gente vê só uma parede captando. Aqui a gente vê, como a gente viu ali na angiotomo, aquela imagem mais escura, toda mostrando essa captação. Aqui no corte axial, vocês estão vendo a mesma coisa, né, aqui diversos níveis do coração, vocês estão vendo a captação em todas as paredes, e aqui, como também aqui nos cortes no eixo sagital. E aqui vocês veem movimento, que é exatamente aqui na área cardíaca branca, onde vocês veem a captação da cintilografia. Portanto, a gente diz que houve um infarto, sim, já representado pela tomografia, né? E vocês viram a imagem na tomo, houve um infarto de todas as paredes do coração, e apesar disso, a fração de ejeção continuou perfeita, né? Todas as paredes funcionando com a contratilidade normal. Então, confirmamos que houve um infarto tipo 2 nessa paciente.
Certo, então, Só um detalhe aqui interessante. Vocês veem como o infarto tipo 2 assim, não caracteriza uma parede em específico, né? Não é, mas a artéria aqui é maior, é mais difuso, acabou pegando mais o território que talvez foi subendocárdico e mais hipertrófico, e que acabou sendo bem legal documentado também pelo pirofosfato. Então, dando seguimento no caso, lembrando que a paciente foi admitida no dia 18, no pronto-socorro. No dia 27, a paciente evolui com melhora clínica importante, bom estado geral, a curva de marcadores, como eu já havia mostrado, com valores decrescentes. Foi optado pela alta hospitalar e encaminhamento ao ambulatório de miocardiopatias para segmento ambulatorial. As medicações na alta, a paciente foi reduzida a dose de losartana por alguns episódios de hipotensão, para 25 mg pela manhã. Foi introduzida amiodarona 200 mg ao dia e simvastatina 20 mg ao dia. O eletrocardiograma da alta em ritmo sinusal, bem semelhante àquele eletro que foi mostrado no início da apresentação. Vitor, vamos perguntar para a doutora Jéssica qual foi o remédio que ficou faltando na receita dela para casa? Foi para casa com uso de losartana, amiodarona e simvastatina. Pensando aí que a nossa principal hipótese é uma cardiomiopatia hipertrófica, faltou um beta-bloqueador para controle de frequência. Alguém lembra de algo mais? Toda vez que o paciente tem FA, ele tem que sair para casa com a amiodarona aí. No caso da anticoagulação. A anticoagulação. Exatamente. Posso fazer uma observação? Sim, independente do CHADS, tanto na hipertrófica como na amiloidose. Que na época, esse caso está lá, ela teve alta em dezembro de 2011. Na época, a extensão da fibrose não era reconhecida como um fator de risco independente para arritmia. Esses trabalhos foram publicados em 2014, 13, 14 e 15, mas principalmente 14. Então, na época, não se levou em consideração a extensão da necrose também para discutir. Olha como a medicina é um negócio dinâmico, nós estamos falando de uma coisa que tem pouco mais de 10 anos, e era um conceito que não existia ainda a possibilidade da relação da arritmia com a extensão de fibrose. Né? Então, foi optado por não iniciar a anticoagulação no momento da alta, mas a paciente teve um retorno precoce no miocárdio. Então, já no dia 3 de janeiro, 7 dias depois da alta, a paciente retornou, foi iniciada a anticoagulação com Marivan e foi solicitado um Holter para essa paciente. Ela volta com a gente no miocárdio 6 meses depois, com um Holter com a frequência cardíaca mínima de 43, média de 54, máxima de 112, um ritmo sinusal, um PR curto, como foi bem observado pelo Vitor, e um aumento do intervalo QT, corrigido. Foi discutido com a equipe de eletrofisiologia nesta consulta, e eles atribuíram o PR curto provavelmente por conta da miocardiopatia hipertrófica, da doença de base. Eles acharam que não havia onda delta no eletrocardiograma e atribuíram o QT prolongado a um possível uso de amiodarona. A conduta tomada nessa consulta foi redução de amiodarona para 100 mg ao dia e a reintrodução do propranolol que a paciente já usava de 40 mg 2 vezes ao dia. Também foi optado por encaminhar essa paciente para acompanhamento conjunto na eletrofisiologia. No mesmo mês, essa paciente retornou na eletrofisiologia, foi visto as imagens da tomografia e foi indicado um CDI em primeira avaliação, já em concordância com a equipe do miocárdio. Porém, a paciente voltou com a gente no início de 2013, em que aí nós tínhamos a disponibilidade da realização da ressonância. Foi indicada a ressonância cardíaca e foi optado por postergar o CDI até a realização da ressonância cardíaca. Porém, antes que nós conseguíssemos realizar a ressonância, a paciente começou a faltar nas consultas de controle da anticoagulação, foi feito contato ativo no início de 2014 e foi informado que a paciente apresentou um quadro de AVC, sendo solicitada a tomografia de crânio que revelou um cavernoma com indicação cirúrgica e a paciente, infelizmente, foi a óbito no pós-operatório dessa cirurgia. Algum comentário? Podemos prosseguir para a apresentação. A gente achando que ela ia morrer de morte súbita, ela teve uma outra causa de morte aqui, na verdade. Eu acho que a gente pode prosseguir, doutor Lennon. Então, vamos prosseguir para a apresentação do Dr. Lennon.
Boa tarde. Meu nome é Lennon, sou residente de cardiologia externa da Beneficência Portuguesa. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando aqui da reunião. A gente vai comentar um pouco sobre falsos positivos para amiloidose ATTR na cintilografia com pirofosfato. A cintilografia com a administração intravenosa de pirofosfato é um radiotraçador bifosfonado, o único disponível no Brasil, marcados com tecnésio, tem sido relatado para localização de deposição cardíaca de conteúdos amiloides. É considerada sensível e altamente específica, chegando a uma especificidade em torno de 100%, quando a captação é 2, 3, de intensidade 2 e 3, identificado principalmente no início da doença. Uma das hipóteses para ligação destes marcadores ósseos às fibrilas amiloides seria a maior quantidade de cálcio presente na proteína TTR em relação à proteína AL. Entrando nas causas mesmos de cintilografia com pirofosfato falso positivos para amiloidose TTR, a primeira causa listada seria a amiloidose cardíaca por cadeias leves. Por isso, quando a gente passa a olhar o fluxograma de diagnóstico de amiloidose, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a investigação para cadeias leves monoclonais, através da dosagem da relação kappa-lambda sérica, imunofixação sérica e imunofixação urinária. Porque se isso vier positivo, a gente vai para a rota hematológica para o diagnóstico de amiloidose AL e nem entra na rota cardiológica solicitando a cintilografia com pirofosfato. A segunda causa listada seria a captação a impulso sanguíneo nas imagens planares, que já foi um pouco comentado pela doutora Edileide. Aqui, retornando nas imagens da paciente, a gente vê uma captação cardíaca positiva aqui nas imagens planares, porém a gente não sabe se essa captação ela é no interior do VE pelo pulso sanguíneo ou se ela é na parede do VE, na parede miocárdica. Para isso, a gente sempre tem que confirmar essa captação nas imagens planares com o SPECT. Por isso, também, no fluxograma de diagnóstico de amiloidose, a gente faz a cintilografia cardíaca com traçado ósseo com pirofosfato. Se tiver captação, a gente sempre vai confirmar com o SPEC. Uma outra possível causa de falso positivo na cintilografia com pirofosfato seria a presença de fraturas de costelas nas imagens planares, que também, nessa região de fratura, teria uma maior concentração de cálcio, levando a uma maior captação do pirofosfato, podendo resultar num falso positivo. Uma outra causa seria o infarto agudo do miocárdio, agudo ou subagudo, como foi o caso dessa paciente, uma vez que no processo evolutivo do infarto, a gente tem um grande influxo de cálcio para o espaço intracelular. E a concentração do pirofosfato no miocárdio acompanha essa elevação do cálcio num período aí de 48 a 72 horas. Sempre lembrando que, no caso, hoje não é mais utilizado, mas de a gente utilizar uma cintilografia com pirofosfato pensando no infarto, a gente deveria localizar uma parede relacionada a uma artéria, que nesse caso também não foi relacionado, né? Foi um infarto global. Uma outra possível causa seria a cardiotoxicidade por hidroxicloroquina, e uma outra causa seria formas mais raras de amiloidose cardíaca. Só comentando um pouquinho em relação ao caso clínico, né, esse slide ele traz causas de isquemia no paciente com cardiomiopatia hipertrófica sem doença arterial coronária. Os mecanismos envolvidos nessa situação seriam o aumento da demanda metabólica e de oxigênio provocado pela hipertrofia ventricular, disfunção e doença microvascular, hipertrofia da camada média de artérias e rarefação das mesmas, diminuição do gradiente aorto-VE pela HVE, pela obstrução intraventricular e pela disfunção diastólica, um desacoplamento cardíaco coronário, uma doença coronária epicárdica exacerbada por isquemia pré-existente da cardiomiopatia hipertrófica e episódios de frequência cardíaca elevada, que vão exacerbar isquemias já pré-existentes no paciente com cardiopatia hipertrófica. Essa parte já muito relacionada com o nosso caso clínico, que foi uma paciente que deu entrada
com um quadro de FA de alta resposta, evoluiu com um quadro de dor torácica e elevou troponina e acabou tendo um diagnóstico de IAM tipo 2. Acho que é isso. Perfeito, acho que esse resumo ficou muito bom. Queria até comentar essa questão da frequência cardíaca, né? Porque até por diretriz de hipertrófica, a gente diz assim que não há necessidade de usar beta-bloqueador no paciente assintomático, a não ser que tenha um gradiente muito alto, que exacerbe com o esforço físico. Mas vejam que frequência cardíaca elevada causa de danos, né? Então, é lógico, tem uma razão a gente pensar que uma frequência mais baixa seja benéfico para todo o paciente com hipertrófico, já que ele diminui esse mismatch, né, entre suprimento e demanda de oxigênio que esse paciente tem. Então, na minha opinião pessoal, eu sei que isso não tem muito cabimento hoje em dia na medicina baseada em evidências, acho que é muito bom para o paciente com hipertrófico ter sua frequência controlada e não ter picos de elevação de frequência cardíaca, o que acontece às vezes com o esforço físico, né, no paciente que vai fazer uma intensa atividade aeróbica, vai ter um pico de frequência cardíaca alta, ele vai fazer exacerbar essa isquemia que ele já tem de base, né, por ser um portador de cardiomiopatia hipertrófica. Qual a sua opinião, Ibrahim? Eu vou concordar com você e vou correr um risco aqui, porque como essa reunião também é transmitida pela internet, eu vou sofrer o risco de cancelamento pelo que eu vou dizer, porque eu só vou discordar de uma coisa do que você disse. Quando você disse que, na sua opinião pessoal, é interessante rebaixar, eu acho que faz todo sentido, a gente vê essa diferença mesmo. Eu me lembro de ter feito uns estudos com ressonância em... Acho que muita gente aqui ainda fosse nem nascida, e lá em 91, 92, quando a gente começou a medir débito cardíaco por ressonância, a gente fazia trabalhava num hospital que tinha ressonância na época, e a gente fazia a medida do débito cardíaco, depois dava beta-bloqueador e fazia de novo, e a gente via que o débito cardíaco melhorava desses pacientes. E a gente notava uma melhora hemodinâmica como um todo. Então, desde aquela época, eu fiquei com esse conceito, e o que você disse o que eu vou discordar é o seguinte: apesar da medicina baseada em evidência, eu acho que a opinião pessoal é muito importante, porque diretriz é um negócio cada vez mais complicado, cada vez mais difícil de ler. Eu revi recentemente uma diretriz americana que tem 400 páginas, quer dizer, é impossível você se manter atualizado com um negócio desse tamanho. E, então, eu acho que a opinião pessoal ainda conta muito, pelo menos para começar um questionamento que vai levar a uma investigação que pode mudar a diretriz daqui a 3 anos. Então, apesar de ser jovem, você tem uma experiência muito grande que não pode ser desprezada. Eu acho que a sua opinião conta sim. Acho que faz todo sentido. Recentemente, até eu fui criticada falando sobre a questão de exercício físico no paciente com cardiomiopatia hipertrófica, porque tem vários estudos recentes mostrando que o exercício físico nesses pacientes, até alguns até competitivos, que melhoravam o bem-estar do paciente, melhoravam o condicionamento, eles ficavam menos sintomáticos e tinham pouco risco no que diz respeito a arritmias e morte súbita. Então, se recomenda, baseado nesses estudos, que aquele paciente de baixo risco, que seja aquele que não tem gradiente, que não tem estudo genético positivo, né, que não tem graves hipertrofias, não tem um realce tardio, seu paciente de baixo risco poderia fazer uma atividade física em termos de decisão compartilhada. Só que esses estudos não avaliaram uma coisa importante: qual é o grau de fibrose que esse paciente vai ter ao longo do tempo, até porque é difícil avaliar isso. Mas a gente vê que aqueles pacientes no dia a dia que têm uma atividade física muito intensa, quando ele faz ressonância, ele vai encontrar muito realce. E por que isso acontece? Porque ele vai sofrer essas injúrias ao longo do tempo. E isso não foi ainda avaliado em nenhum estudo. E provavelmente agora no ECC vai sair o resultado de um estudo grande, de muito tempo de evolução, e talvez a gente tenha mais dados mostrando que realmente vai provocar a longo prazo no paciente que faz atividade física e que realmente, apesar de ter baixo risco de morte súbita, baixo risco de arritmia, talvez não seja uma boa opção para esses pacientes. Essa é outra observação fundamental que você fez, que sempre que a gente cria fatores de risco não, mas preditores de risco, desculpem, ele vale para aquele momento, né? E o exame, seja ele qual for, seja o exame de análises clínicas de imagem, ele é um retrato. E a vida do paciente é um longa-metragem, né? Ou quase que uma série de muitas temporadas. Então, muitas vezes a conclusão que a gente tem é válida para aquele momento, e o dado positivo ainda tem mais impacto que o dado negativo, porque é exatamente isso que você está comentando. A gente não sabe o
que vai acontecer depois. E, principalmente, com a questão da genética, né? Que, à medida que a gente vai tendo mais dados genéticos, a gente vai sabendo melhor o que são variações patogênicas e não patogênicas, né? E, com isso, a gente pode estabelecer melhor o risco no longo prazo desse paciente. Vamos encerrar. Parabéns aos dois. Vocês foram muito bem, tanto na apresentação diferente do caso, como na revisão, que eu também achei ótima, muito criativa. Obrigado a todo mundo que participou. Boa sorte para quem vai embora. O doutor Vitor já está garantindo sua vaga como revisor de Holter, aí, porque ele antecipou o diagnóstico do Holter na sua análise de outra. Para quem está indo embora, muito sucesso. E estaremos de volta, se tudo der certo, daqui 15 dias, né? Semana que vem é recesso geral. Sim, a próxima semana não vamos ter mioquimagem, que eu e Ibrahim estamos no ECC, né, Ibrahim? Exatamente. Tá, a gente se vê daqui 15 então, dias com mais casos desafiadores. Boa sorte para todo mundo. Obrigada até a próxima. A todos. Obrigada. Olha, foi uma reunião muito legal.